Dia 3, dia 2, dia 1. E começou a aula. Muito obrigado por vocês estarem assistindo aqui a aula do professor André Luiz, que irá repor virtualmente a última aula, que foi impossível da gente comparecer no curso presencialmente, inviável devido às operações policiais do Rio de Janeiro. Muito bem. Essa é uma disciplina nova que a gente abre hoje, falando sobre a ética, código de ética profissional de enfermagem e teorias de enfermagem já abordados na matéria anterior. Porém, o foco agora é no nosso código de ética. Eu sempre começo essa aula falando um pouquinho sobre a evolução de enfermagem, um pouco do histórico dessa profissão, para depois a gente iniciar os debates sobre esse tema. Muito bem, eu espero que essa introdução seja útil para a gente ter uma compreensão um pouquinho melhor, ou pelo menos despertar a curiosidade nessa profissão tão maravilhosa que escolhemos. Então, galera, uma breve linha do tempo sobre, vamos dizer, a evolução da saúde, né? Minimamente ali peço licença, peço permissão aí aos professores de história para contar um pouquinho sobre a evolução dessa profissão nossa, que é uma profissão na área das ciências da saúde, na área das ciências médicas, enfim. Algum momento da história, a gente tem ali um marco profissional que se diferencia dos outros profissionais, mas até lá a gente tem que considerar um pouco aí dessa história. Então eu coloquei aqui, após ler um capítulo sobre a história e evolução da enfermagem, depois eu vou deixar aqui na sala de aula em PDF para vocês lerem na íntegra, tudo bem? Mas, assim, de uma forma bem dinâmica, encurtada e com, com ilustrações, eu fiz uma apresentaçãozinha para mostrar aqui para vocês aqui. Espero que eu não me perca, mas toco o barco. Então, galera, desde as primeiras civilizações dos seres humanos, a gente tem algumas características, né? Características do que se refere à prática da saúde, e meio que comparando ali a sociedade, o modelo econômico, político da época, tá, galera? Então, a nossa espécie, a gente já se organizou e já construímos uma comunidade, né? Isso tem muitos anos, né? A gente tem aí as primeiras civilizações complexas, né? Evoluídas, né? Para lá de 10, 15, 20, né? 30 mil anos aí, tá bom? É, o Homo sapiens sapiens, aproximadamente 300 mil anos já vagava pelo planeta, mas o modelo de tribo, de comunidade, de união, né, de trabalhar em grupos, né, primeiramente nômades, né, um pouquinho mais perto aqui, estima-se aí de 10, 20 mil anos para trás, tá bom? Então, o que que a gente tinha de panorama nessa época aí? A gente tinha uma organização, né, uma comunidade que partilhava, né, da caça, da coleta, né, de alimentos, né, partilhava ali provavelmente dos mesmos refúgios, né, provavelmente a gente habitava árvores, cavernas, né, e até construções primitivas, certo? Mas basicamente
com licença aí aos historiadores, né? Mas basicamente nômades, né? Quando a situação do clima ou de comida ou de água ficava pior, todo mundo pegava suas sacolas, suas coisas e migrava para outra região com um clima mais temperado, mais ameno, tá bom? Praticamente os líderes seriam os mais velhos, né, os anciões da tribo, digamos assim, e homens praticamente tinham uma função de coletar, proteger a comunidade, coletar e caçar, enquanto as mulheres também tinham uma posição bem definida, que seria o cuidar das crianças, dos idosos e cuidar de toda a administração da comunidade, de cuidar da rotina ali da comunidade, da vila, enfim. E a gente contemplava muito o que a natureza podia nos apresentar, e não demorou muito para os povos primitivos já saberem que era de vital importância, né? O mundo natural, os astros no céu, celestes, o sol que aquecia, o sol que fazia germinar frutas, flores, enfim, o que gera energia, que nos aquece. Não demorou muito também para a gente poder começar a adorar esses astros também, o Sol, a Lua, enfim. E provavelmente ainda hoje temos tribos assim, há algumas tribos indígenas que ainda não tiveram acesso ao homem branco, à cultura atual. Ainda existem tribos isoladas, né? E algumas até descobertas apresentavam esse tipo de organização e de adoração e de método de sustento, né, da caça, da coleta, enfim. Muito bem, pessoal. Veja que, com o tempo, o homem começou a ter acesso à tecnologia, a conhecimento, e o que antes era meio que destinado ao pajé, ao líder mais antigo da tribo, ao ancião, uma orientação a respeito no caso de doença, cura, no caso de doença, algum chá, alguma pagelança, algum mantra, algum ritual espiritual para a cura e salvar a vida de alguém doente, né? No próximo passo da civilização, que foi o domínio da agricultura, que foi o domínio e domesticação de animais, conforme deixou de ser uma tribo ou civilização nômade para se instalarem naquela terra, né, com a possibilidade de semear e colher, já sabidamente a época certa do ano, através do estudo da astronomia, né, das estações do ano, sabendo que época é melhor para semear e depois colher, arar a terra, enfim, o domínio da agricultura e da domesticação de animais, tivemos aí um upgrade aí na civilização. Aí elas ficaram aí com total autonomia e poder se estabelecer em um território, poder sim dizer que aquela região, aquela terra eram deles e, consequentemente, né, com esse desenvolvimento, você tem aí uma ascensão, né, da adoração e gratidão desses seres, desses deuses, né, e ficou evidente, né, se a gente olhar para a civilização egípcia, a adoração que eles tinham pelo sol, né, pelo deus sol, enfim, e não demorou muito para aquele antes pajé líder, né, o espiritual ali da tribo, não demorou muito para eles
terem status até de coisa maior, como a própria divindade que representa na Terra ali a comunidade, tá bom? Já consultando documentos arqueológicos, né? Isso já está inclusive nos aeroglifos egípcios, né? Você tem já detalhadamente registro, né, de procedimentos médicos, procedimentos de tratamento, de reparo, de reabilitação, de cura, entre já algumas castas superiores ali, algumas elites da sociedade egípcia, né, suméria, enfim. Já existia pessoas que, claro, atribuíam-se ao curandeirismo às divindades, mas já alguns profissionais já se debruçavam, né, em experimentar equipamento, um melhor equipamento para fazer pequenas cirurgias, para fazer pequenos reparos e já sabidamente algumas ervas, algumas substâncias já aplicando um determinado tipo de feridas, de lesões, enfim. Conforme a evolução da tecnologia, da sociedade, da cultura e da religião, vai ficando cada vez mais complexo e aumentando aí a coletânea aí de informação a respeito da saúde do homem, certo? Muito bem. Avançando mais um pouco na história, você tem aí, numa fase clássica, tá? Uma fase bem mais recente, né? Primeiramente na Grécia, né? Você tem aí o advento aí dos primeiros filósofos, né? Do nascimento da filosofia, nascimento do pensamento crítico, do nascimento aí de teorias científicas para explicar o mundo natural, e você tem aí duas personalidades que eu coloquei aqui. Você tem uma imagem aqui do O Pensador, você tem uma imagem aqui do que seria a imagem de Sócrates, e aqui você tem uma imagem aqui do que seria Hipócrates, tá? Que foi o pai da medicina clássica, tá bom? Então, assim, por volta aí de 400 anos antes de Cristo, você tem aí o Hipócrates formulando, né, escrevendo, né, e meio que fundando, né, como ciência não empírica, né, ou seja, uma ciência não baseada em fé nem religião. Até então, quem ficava doente era castigo dos deuses, né, era maldição, a doença era maldição, era explicada por a pessoa ter feito algo contra, o que desagradou alguns deuses, né? Mas com os pré-socráticos, filósofos da época ali, o pensamento filosófico se livrando, né, de julgamento atrelado ao espiritual, né, ao empirismo, né? Você tem aí já o nascimento aí do método científico, né, do mundo, da causalidade, né, da materialidade ali e da descoberta, né, do experimento, né, para comprovar ou não a causa real de determinadas doenças, tá bom? Por exemplo, Hipócrates se associou, né, fez um nexo causal entre doença respiratória de escravos que trabalhavam em minas, devido à inalação, né, de partículas ali produzida pelas minas, certo? Hipócrates estudou o bombeamento do sangue, né, descobrindo ali o coração era um órgão que bombeava esse sangue por todo o corpo, enfim. São os primeiros relatos, né, de doenças infecciosas através de vetores, né, como causador de doenças, alguns
os vetores, como roedores, né, como mosquitos, barbeiros, enfim. O excesso e a má alimentação também causavam doenças, né? O próprio envelhecimento seria desgastes, né, de alguns órgãos, alguns humores no corpo, enfim. Foi uma época realmente brilhante, né? Porque aí houve a separação do achismo, né? Do empirismo, né? E a associação de doença com o mundo espiritual, religioso, né? Separação para que hoje a gente denomina ciência, do que a gente causalidade e os efeitos de determinada doença, tá bom? E a figura do curandeirismo, né, a partir daí, começou-se a focar em um atendimento de alguém que se preparou, estudou, que se debruçou nesses antigos registros, né, nesses estudos, né, desses primeiros médicos, né, da cura de, através do método científico, certo? Então, não através de mantras, rezas e procedimentos espirituais, tá bom? Então, já começa-se aí a uma implementação de um atendimento, de uma consulta para se investigar a fundo a causa da doença e assim poder optar por um tratamento, para um procedimento, um tratamento eficaz, muito mais eficaz, de um resultado bem superior aos que tínhamos antigamente disso, beleza? Até então era uma profissão que era destinada só àqueles que realmente tinham uma vocação para estudo, né? Basicamente todos ali não eram nem, digamos, só médicos, né? A maioria desses pensadores, filósofos e fundadores também sabiam muito sobre poesia, matemática, sobre todas as áreas aí do conhecimento, artes plásticas, música, enfim. Então, eram pessoas que realmente tinham fora da caixinha, né? Que a gente diz hoje, né? Eles queriam poder ter cada vez mais conhecimento e sobre todas as áreas. Enfim, época de ouro aí, do nascimento da filosofia, basicamente isso, e aprofundando aí o conhecimento em todas as ciências, praticamente. Bom, aqui depois a história avança um pouquinho e já temos ali a história ocidental é dividida na linha do tempo entre antes e depois do nascimento de Cristo. Cristo Salvador, Cristo histórico, profeta, e vai depender da visão religiosa de cada um de vocês. Fiquem à vontade. Fique à vontade também para quem não acredita, né? Pessoal ateu, né? Pode ser que tenha aluno ateu, não tem problema, mas o fato é que nosso calendário é dividido, o ocidental é dividido entre antes e depois de Cristo, simplesmente porque a gente tem, pelo Império Romano, né, essa definição, ou depois que ele adotou o cristianismo como sua religião oficial, através do Constantino, tá bom? Constantino, se não tiver enganado, lá, estimado lá, mil não, 370 anos depois de Cristo, estimado, tá, galera? Ali, a data precisa ali, mais ou menos nos 370 anos após o nascimento de Cristo, Constantino, imperador, ele se converte ao cristianismo e depois ele declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano, tá bom? Do Império Romano, tá bom?
E isso, por que que eu estou falando? Porque isso teve um impacto muito grande na evolução que a gente vinha tendo dos estudos da saúde, dos estudos da medicina, tá bom? Por exemplo, antigamente, os médicos já tinham já livre acesso a qualquer cadáver para fazer estudos de anatomia, estudar melhor um pouco o que seria a função dos órgãos e, enfim, procedimentos para atendimento, mas a partir de que a declaração de Constantino que a religião cristã iria ser a oficial de Roma, houve-se o veto para que não violassem mais os cadáveres, porque eram propriedade divina, era templo do divino, então não se podia mais ter a passou-se a ser abominável, né, a manipulação dos mortos, ou a manipulação de pessoas mortas, tá bom? Então isso foi proibido e passou-se a ficou mais limitado os avanços aí da medicina em relação aos estudos de anatomia, etc. Além de que houve uma pressão, né? Naturalmente houve uma um retorno um pouco das ideias de que a pessoa que enfrentava uma doença ou alguma situação de saúde teve esse regresso, né, de se acreditar que era realmente também castigo de Deus, agora castigo de Deus, ou então uma maldição, né, um castigo, né, do mal, né, sobre o corpo, tá bom? Então, a partir daí, você tem um, um atraso, né, um atraso em relação aos estudos da medicina e da ciência médica propriamente dita, tá bom? Aqui a gente tem uma. Agora aqui, galera, me perdoe, eu botei aqui a imagem de Constantino, é esse, tá? Aqui era. Aqui, na verdade, era Pilatos, Pôncio Pilatos, né, que condenou Jesus Cristo, tá bom? E, na verdade, aqui, sim, Constantino, que declarou a Igreja Oficial de Roma. Aqui tivemos, por um lado, uma limitação dos estudos no cadáver do ser humano, porém, a Igreja, como seu papel acolhedor, existiam sim diversas frentes religiosas, né? Frentes sacerdotais, né? E seminaristas e conventos, diaconisas, que se prestavam a acolher os necessitados, os enfermos, tá bom? Seguindo inclusive o que é orientado por Jesus Cristo, tá bom? Então, a gente vê, após isso, uma igreja que também se expandiu muito, né, junto com o Império Romano, porém, principalmente as diaconisas, as freiras, né, elas tinham um papel também de cuidados dos famintos, dos doentes, dos necessitados. Né? Muito da bagagem de e alguns frades, padres, né? Também muito do conhecimento médico também começou a ter essa oportunidade de trabalho, né, e de desenvolvimento
e de ampliação e continuação dos estudos, também pela igreja, tá bom? Então, um exemplo que dá o livrinho era as diaconisas de São Vicente de Paulo, né? Na Idade Média, fizeram uma frente, eram referência, né, no acolhimento e tratamento de vários enfermos, né, necessitados. Hoje até existem empresas, né, hospitais até com esse nome aí, São Vicente de Paulo, tá bom? Então, até hoje é referência, inclusive, à administração religiosa em termos de casos de saúde, ó, Santa Casa da Misericórdia. Vocês, se forem parar para pensar, vocês até têm esse reflexo ainda hoje, né? Da, da, da administração de mão de ferro, daquele rigor católico, que vocês bem sabem como é ali. Um rigor de limpeza, de organização, de cronograma, de hora, de tudo bem organizado, tudo com muita dedicação, porque, enfim, é a cultura ali da organização da igreja, certo? Porém, atravessando a Idade Média, você tem aí algumas, naturalmente, né, algumas pessoas com livre acesso ao pensamento, praticamente burgueses, né, e comerciantes, e, enfim, querendo um pouco de liberdade de pensamento e até também de ter direito a não ter que se subjugar à igreja, né, de exercer outra fé. Então, um crescimento muito grande, né, de intelectuais, de burgueses, de pensadores, filósofos, enfim, começou a crescer, culminando no que a gente chama, no livrinho de história, de iluminismo, né, um movimento político, econômico, histórico, filosófico, até que culminou em vários quebra de paradigmas, né? E estou falando isso na política, estou falando isso na economia, tá bom, galera? Na religião. E, e pelo lado científico das ciências médicas, né, também tinha alguns médicos, puxa, a gente poderia voltar a poder ter acesso a estudos anatômicos, né, para melhorar aqui a educação aqui na universidade, enfim, combinou aí no iluminismo, né? Então você tem aí como exemplo, galera, eu botei aqui o Martinho Lutero, tá bom, galera? Pertencia à igreja, né? Então as ideias de Martinho Lutero culminaram no que a gente chama de a Reforma Protestante, né? Que houve um racha na Igreja Católica, né? E o Lutero, ele quis, na verdade, lutou muito para a tradução, né, da Bíblia, né? Enfim, do latim para o inglês, para o alemão, e democratização ali dos acessos aos estudos, enfim, tem outras coisas envolvidas, mas basicamente foi apoiado também por um movimento burguês, né, para que até político, para que o poder da igreja não tivesse influência em outros países também. Culminou-se assim na Reforma Protestante. E por que eu estou falando isso? Porque veja que após a Reforma Protestante, alguns países aboliram, né, a Igreja Católica dos seus países. Então, como por exemplo a Inglaterra, né, a Inglaterra, ela de um dia para o outro possuía vários hospitais e todos eles administrados pela Irmandade Católica, né, pelas irmãs, né, e de um dia para o outro elas foram convidadas a se retirar e a administração passou a ser uma administração, digamos, pública, tá? Para a assistência da população nesses hospitais. Tá bom, agora muita coisa melhorou, né? Nas universidades voltou-se a ter a possibilidade de ter um anatômico com peça humana real, cadáveres, né? Que, lógico,
praticamente de pessoas que doavam, né? As famílias que deixavam, ou até indigentes, ou pessoas moradores de rua sem nenhum vínculo com família, enfim. Da onde vinham esses corpos, né? Também não era uma coisa, não era prático de conseguir, mas já melhorou muito poder estudar novamente a anatomia do ser humano para a evolução aí da medicina como um todo, tá bom? E sendo assim, ficou a, a quem acreditasse ou não. A partir daí, todo mundo poderia ser livre em acreditar no que quisesse, né? Livre acesso à prática religiosa, né? Em alguns países, você já vê lá a possibilidade de você não necessariamente ser obrigado a ter uma religião ou não. E, e é isso. Acho que falei basicamente isso que eu queria falar. E isso foi muito aqui perto, né? Então, assim, isso tem, bota 300 anos atrás, tá bom? Então, a partir dessa época, voltamos a redescoberta do pensamento crítico científico, né? Representa o iluminismo, já tirando aí a civilização aí da Idade Média, Idade das Trevas, para meados aí da Idade Contemporânea, tá bom? Pré-Revolução Industrial. Então, chegando um pouquinho mais perto da Revolução Industrial, você tem aí a questão da configuração, pelo menos lá na Europa, de uma nova visão ali de mundo, porque com o fato da Revolução Industrial, né, vamos lá, máquina a vapor, modelo de produção, porque antigamente era manufatura, né? Você tinha antigamente um modelo quase que artesanal de produzir coisas, né? Cada um produzia os seus produtos, mas não existia ainda a figura de um grande dono e proprietário dos meios de produção. Então, a partir do momento em que donos do meio de produção, com muito dinheiro, puderam fazer grandes locais, né, fábricas, indústrias, onde pudesse contratar uma mão de obra para poder produzir parte do produto ali, como, por exemplo, na linha de produção de material, utilizando aí motores a vapor, motores a carvão, ou seja, caldeiras, né? Você tem aí o que a gente chama de a era das indústrias, a Revolução Industrial, que foi uma, um, um fato histórico que lançou, né, avançou muito a economia, a política, né, a tecnologia, mas socialmente você teve um, um susto que praticamente você tinha uma má condição e uma piora da saúde como um todo. Todo mundo que trabalhava no campo, né, quis ganhar dinheiro nas cidades. Houve um incentivo para que as pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades para poder fazer funcionar essa, esse novo modelo econômico, mas a realidade foi cruel, porque praticamente não tinha um mínimo de horas para se trabalhar, pagava-se muito pouco, praticamente tinha tantos acidentes e tantas doenças dentro dessa fábrica que colocou em risco o modelo de produção da época, tá bom? Então, isso aí, para os donos, para os
poderosos, para os empregadores, os industriais, os cartolas, né? Isso aí foi uma geração de riqueza fenomenal. A produção, né, de produto, a exportação de produtos, o mercantilismo, o comércio, né, assim, aumentou muito a riqueza dos países, enfim, que estavam se industrializando, trouxe, né, bens de consumo, né, avanço, mas a massa proletária, né, a massa de quem trabalhava ali diariamente, em termos de doença, piorou muito, podendo, podendo, como diz o livro de história, quase impedindo que esse modelo se sustentasse. Então, para isso, teve formação de sindicatos, dos trabalhadores, de greves e quebra-quebra, polícia na porta de fábrica agredindo o trabalhador, até greve dos próprios industriais, né? Porque se o trabalhador está em greve, não tem como produzir, o rico, o dono da fábrica, não tem como também pagar tributo ao Estado. Então, se o proletário faz greve, o empregador também não tem como pagar tributo, também cruza os braços e não paga tributo, e o Estado fica sem receber. O Estado também paralisa. Então, eles tiveram que sentar e hoje a gente vê isso como consolidação das leis trabalhistas, né, que tem que ter um mínimo de carga horária para a pessoa não adoecer, tem que ter 13º, tem que ter hora extra, férias, dia de folga na semana remunerada, enfim, toda a proteção social que a gente vem hoje, né, aposentadoria, caixa, plano de saúde, assistência à saúde em trabalhadores, a gente vê fruto dessa época aí conflitante, mas que até hoje a gente tenta equilibrar, né? Equilibrar o que é o Estado cobrar tributo de todos, mas aplicar, cobrar receber esse tributo, mas devolver para a sociedade, tanto para o empregador como para os empregados, através de o quê? Políticas sociais, de condições de proteção social, aposentadoria, indenização, saúde, educação, segurança pública, higienização dos espaços, inclusive dentro das fábricas, fiscalização dos donos de indústrias e donos de proprietários, donos de comércio, para não explorar o trabalhador de forma desumana, enfim. Então, hoje a gente procura preservar todas as conquistas que a gente conseguiu para equilíbrio da sociedade, tá, galera? E a saúde nessa época é interessante porque você já tem nessa época um modelo de saúde paga, mas que ficou claramente visto que quem trabalha também tem que ter uma assistência à saúde. Então, foi nessa época também que surgiu o médico do trabalho, a assistência à saúde e consulta para as famílias do trabalhador, saúde pública, saúde coletiva. Então, assim, a saúde, inegociavelmente, é um bem social para todos, né? Ou deveria ser para todos, porque uma população saudável significa trabalhadores saudáveis, significa soldados saudáveis, significa comerciantes e donos de meios de produção, ou seja, os capitalistas também saudáveis, com as empresas funcionando, né? E o movimento de toda a economia e prosperidade para a nação. Então, assim, a princípio, hoje, a gente já não tem dúvida, exceto algum, alguns, algumas pessoas que não puderam participar de debates como esse, né, de que não estudaram, enfim, ignorantes, né, que não veem que a saúde, né,
A saúde como a água limpa para beber e como espaços tranquilos, né, sem violência, né, é bom para todo mundo. É um dever do Estado garantir isso, tá, galera? Então, assim, educação, saúde, habitação, água limpa, isso daí é obrigação de qualquer comunidade, de qualquer Estado, para garantir que tudo funcione. Porque nada vai funcionar se a população estiver ruim de saúde. Então, é um direito de todos e obrigação do Estado, como diz a nossa Constituição, tá bom, galera? Isso daí a gente chegou através de muita luta, muita greve, muitas mortes, muita violência, tá, galera? Esses direitos aí que a gente vê, a gente já nasce ouvindo eles, já parece que sempre estiveram aí, mas não, galera. Direito a férias, hora extra, remuneração, folga, está doente, remuneração em casa, sem perda salarial. Isso é conquista dos trabalhadores, não é nada de viés político nenhum, é simplesmente o justo e necessário para o Estado funcionar, tá, galera? Então, é isso. Avançando um pouco mais na história, a gente tem alguns conflitos ainda entre países, e sempre haverão, mas foi na Guerra da Crimeia que teve uma enfermeira que levou sua equipe para poder reverter o trágico fato estatística que os ingleses morriam, 80% dos ingleses feridos morriam em 80% nos hospitais de campanha, não era na batalha, no campo de guerra, era dentro do hospital de campanha. Eles morriam infectados, né, de outras doenças, né, porque não tinha-se uma organização e princípios e biossegurança suficiente para garantir que esses soldados se recuperassem. Então foi, segundo a história, né, Florence Nightingale, né, foi lá, inglesa, e fez a diferença, porque ela, através de controle do ambiente, ações de biossegurança, organização, classificação de níveis de cuidados, né, paciente crítico, semicrítico, e controle do ambiente, ela reverteu essa assistência, além de ter escrito, né, e anotado e registrado todas as estatísticas do que fazia, ela, ela fez aí a primeira reforma sanitária, a primeira reforma hospitalar, a primeira reforma sanitária hospitalar moderna, tá? Então, o hospital que a gente conhece hoje são frutos, né, de trabalhos como Florence Nightingale e outros profissionais que eram conterrâneos aí da mesma época, né, junto com a descoberta da microbiologia, do microscópio, né? Então, todos ali daquela época contribuíram e ela contribuiu, inclusive, com o modelo da assistência, do fluxograma, do atendimento e a estrutura física do hospital que a gente conhece hoje foi graças aos conhecimentos de Florence Nightingale, tá bom, galera? Ela morreu até quase 90 anos e implementando a reforma sanitária hospitalar na Inglaterra e em diversos outros países, tá bom? Sem contar que ela fundou o que a gente diz hoje a profissão de enfermagem moderna, tá bom? Então, ela trouxe todo a grade curricular, ela trouxe todo as atribuições desse profissional do cuidado, desse profissional de enfermagem. Então, ela fez muita coisa. Lógico que tem outros profissionais na história de grande relevância também, inclusive da mesma época, mas é unânime que todos os cursos, né, pelo menos ocidental,
referem-se e está nos livros, né, que ela, sim, é a patrona, a nossa a fundadora da enfermagem moderna, tá bom? Esse embaixo aqui era Louis Pasteur, que também era conterrâneo dela, que veio também fazer diferença, né, mostrando o mundo microbiológico, mostrando para a gente o mundo. Já se suspeitava, tá, galera? Mas a gente pôde ver, né, com nossos olhos o mundo microscópico, tá bom? Então, Flávia, inclusive, compartilhando, atualizadíssima, né, do que estava acontecendo, né? Já logo nos primeiros dias lá na guerra, já falava, olha, ninguém vai atender outra pessoa antes de lavar a mão, tá? Todo mundo lavando a mão antes de atender outra pessoa, porque você pode levar a doença daquela pessoa para outro. Então, a higienização das mãos, desinfecção de materiais, tá bom? Limpeza do ambiente, etc, etc. Isso reduziu muito o número de óbitos lá no hospital de enfermaria, no hospital de guerra, tá bom? Nas enfermarias, óbvio. Então, Florence Nightingale, né, através das suas implementações, né, de rotina, de biossegurança, ela reduziu muito as taxas de óbito, de infecção, e foi um sucesso, né, para a enfermagem, né, e para quem se beneficiou desses sucessos. Né? E hoje a gente tem toda uma grade curricular, uma escola de enfermagem, uma ciência. Importante dizer que antigamente o cuidado era empírico, né? Tinha a sua eficiência junto com a evolução e a assistência das nossas irmãs freiras dedicadas, né? Mas com o que a Florence Nightingale, com o que ela fez, pôde trazer realmente a profissão para nível de ciência propriamente dita, universitária, tá bom, galera? Então, hoje a gente tem possibilidade de se graduar em uma universidade, a profissão de enfermagem, fazer mestrado, doutorado, especialidades, uma profissional, uma profissão baseada em evidência, assim como todas as outras, tá bom? É baseada em dados, baseada no método científico, tá, galera? Inclusive independente da área da graduação médica, tá, galera? Então, a gente tem, na verdade, uma equipe multidisciplinar. A medicina é independente e a enfermagem é independente porque ela possui hoje os seus métodos, as suas teorias e seus métodos científicos para trabalhar, tá bom? E hoje a gente avançando na era moderna, né? Essa equipe multidisciplinar, juntas, trabalhando cooperativamente em prol da saúde individual, familiar e coletiva, tá bom? Inclusive, já bem sabemos, né, que a saúde inteligente, eficiente, preventiva, barata e inteligente sim, a ponta ali da atenção básica, ali perto da casa de cada morador, cidadão, contribuinte, oportunizando ele a ter o controle de sua saúde, a sua prevenção, dando a oportunidade dele optar por um estilo de vida mais saudável, e assim você evita de ter uma inflação muito grande na assistência secundária, que seriam os hospitais. Você agindo na atenção básica, um modelo público de alta eficiência, né, investindo na atenção básica, você reduz as comorbidades como um todo na população e você aumenta o nível de expectativa de vida, né? Você vacinando, você prevenindo, controlando doença crônica, você pode
oportunizar uma população muito mais saudável, com longevidade, com qualidade de vida. Bons trabalhadores, mais tempo trabalhando, enfim. Tudo isso será possível, cada um se especializando, cada um agindo com independência, trabalhando em equipe e colocando todo o conhecimento adquirido até hoje, implementando novas tecnologias, muita novidade vindo por aí. E assim a gente resume aí a evolução aí da história da saúde, da história da enfermagem como um todo. Tá bom, galera? A gente ainda tem que chegar nisso que essa imagem representa agora, depois da evolução máxima, seria a gente chegar ao cuidado do nosso planeta, para que ele não seja agredido de tal forma que torne a vida insustentável. Então, assim, será que a gente vai conseguir, finalmente, cuidar da saúde das populações, o equilíbrio entre as classes, equilíbrio entre os países, e ainda assim chegar ao nível de cuidar da saúde do nosso planeta? A gente, resumidamente, é o nosso desafio, a gente está falando sobre isso hoje, né? A questão da alteração climática, das mudanças do clima muito. Como é que é? Mudanças, mudanças climáticas extremas, tá bom? Lembrei da palavra. Então, nosso desafio no momento é esse, né? Tentar chegar a um equilíbrio de exploração da natureza, um equilíbrio energético, econômico, né? Para a gente poder garantir que a gente ainda possa ficar mais um pouquinho no planeta, tá bom? No planeta. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Esse aqui era o último slide do processo de enfermagem que hoje a gente utiliza para poder fazer todo e qualquer procedimento. A gente utiliza esse passo a passo que a gente já apresentou na última matéria, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e bota um curtir aí para mim, professor. Bota aí no comentário alguma pergunta, alguma sugestão, tá bom? Fui. Obrigado.